Shalom. No Evangelho de João, no capítulo 4, nós vemos o momento em que Jesus decide ir da Judéia, que ficava no sul, para a Galileia, que ficava no norte, mas para isso ele decide passar pela Samaria. E os samaritanos e os judeus não se davam porque, historicamente, eram considerados como um povo impuro, desde que eles foram levados para o cativeiro e eles se misturaram com outros povos, enquanto o sul permaneceu intacto, não se misturou com outros povos e não admitiu outros deuses. Então os judeus do sul se consideravam puros e consideravam que os samaritanos eram impuros. Mas Jesus decide ir para a Galileia passando por Samaria, porque ali havia uma mulher. E o texto bíblico, em João capítulo 4, diz, no verso de número 5, que ele chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A primeira coisa que chama atenção aqui é que Jesus vai passar por Samaria, ele pede aos discípulos para irem à cidade buscar mantimento, e ele está cansado, e ele fica junto ao poço de Jacó. Mas Jesus sabia por que estava ficando ali, porque logo em seguida o texto nos diz que veio uma mulher samaritana tirar água. E ela veio num horário que não era usual. Normalmente eram as mulheres que faziam esse serviço. E ela estava sozinha, e talvez exatamente porque ela não queria outras mulheres na sua companhia, ou porque ela fosse rejeitada pelas demais mulheres. Mas Jesus não fica intimidado com a situação. Embora não fosse comum para um homem conversar com uma mulher em público, sozinhos, Jesus toma a iniciativa e começa uma conversa. Ele diz, dá-me de beber. E então, quando aquela mulher, ela se assusta, ela se surpreende com aquela atitude de Jesus, ela se volta para ele no verso de número 9 e diz assim, então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Perguntou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então Jesus diz para ela, olha, eu pedi água para matar a sede física, mas se você me conhecer, você terá a água da vida. Jesus oferece para aquela mulher algo que ela jamais tinha imaginado, uma água que mataria a sede para sempre. E ela diz, Senhor, me dá dessa água. E Jesus então se apresenta como a água viva para ela. E chega um momento em que essa mulher se rende, um momento em que ela compreende que Jesus é alguém especial, ela ainda não tem o discernimento de quem é ele. Mas é muito interessante, porque ela era uma mulher cheia de problemas, ela já tinha tido 4 casamentos, ela estava vivendo com um homem que não era o seu marido, mas a preocupação dela quando ela começa a descobrir quem é Jesus, não é resolver os seus problemas emocionais, conjugais. O problema que ela queria resolver era da sede do seu coração. Então ela começa a questionar Jesus sobre como adorar, onde adorar, como deve ser a adoração. E Jesus diz, Deus está buscando adoradores assim. E já chegou a hora, naquele momento chegou a hora dos verdadeiros adoradores. Sabe, aquela era uma mulher cheia de problemas. Era uma mulher cheia de dores na alma. Mas ela tinha algo que muitas pessoas que não têm problemas nesse mundo não têm. Ela tinha um coração sedento por Deus. E isso atraiu Deus. Aquela mulher tinha muitos problemas a serem resolvidos na sua alma, mas ela buscou a solução para o principal problema, o seu problema espiritual. Por isso Jesus deixou claro para ela, o Pai está buscando pessoas como você.
Então, se você tem sede de Deus, se o seu coração tem desejado Deus, eu quero dizer, Deus está te buscando, Deus está te procurando, porque Deus procura pessoas assim.